Esqueça tudo o que você ouviu nos contos de fadas. A Rus de Kiev não era só príncipes no trono, mas também milhões de pessoas comuns que sobreviviam todos os dias. Cabanas sem janelas, comida da estação, banho nos fins de semana. Esta era a realidade. Não havia salário estável nem folgas aqui, mas havia a comunidade, o forno e a compreensão de que um sozinho não faz verão. As pessoas lavravam da manhã à noite e no inverno sobreviviam com as reservas, peixe seco e ajuda mútua. Não foi um tempo dourado, mas as pessoas davam um jeito. Kiev era o centro, mas outras cidades ribeirinhas e em pontos de travessia eram igualmente vitais. As pessoas se estabeleciam perto da água para beber, negociar e viajar com facilidade. No interior, comércio, artesãos, igreja e o pátio principesco. Fora, aldeias com lavouras, hortas e fenais. Tudo interligado. A cidade não sobreviveria sem o campo, nem o campo venderia sem a cidade. Os rios eram as estradas. Quem controla rápidos e pontes, domina bens e pessoas. Sabemos muito daquela vida por antigos registros e achados na terra. Cartas em casca de bétula, velhos potes e fragmentos de machado. Tudo isso conta mais que qualquer manual. Onde acharam cinzas, houve incêndio. Onde acharam brinquedo ou sapato, morava uma família. Mesmo erros em cartas de crianças ficaram, mostrando que escreviam, brigavam e até se entendiam. A história da Rus não é de heróis inventados, mas de gente comum, igual a nós. A divisão era simples. No topo, estavam o príncipe e seu séquito, detentores de poder, dinheiro e armas. Depois, os ricos, os comerciantes e os membros do clero. Em seguida, os camponeses comuns, que sustentavam tudo. Havia também os dependentes. Quem caía em desgraça, se endividava ou nascia no lugar errado. E havia ainda os kolops, quase como escravos. Às vezes, era possível ascender, com um pouco de sorte. Outras vezes, o oposto, uma má colheita, dívidas e a pessoa já não era livre. Tudo dependia da comunidade e do destino. Para os servos não se tratava de fuga nem de liberdade. Eles podiam ser comprados, vendidos, trocados. Alguns caíam nessa condição por dívidas, outros por nascimento, outros por um crime. Trabalhavam para os seus senhores, na cozinha, no campo, na oficina. Mas mesmo eles tinham uma chance: saldar uma dívida, comprar a própria liberdade ou ser alforriado. O essencial era conseguir um senhor decente. Senão, tudo o que se fazia não pertencia à própria pessoa. Liberdade, zero. Tudo dependia da terra e do tempo. Na primavera, a lavoura; no verão, grama e feno; no outono, colheita; no inverno, esperar. Semeavam centeio, aveia, colhiam mel, secavam bagas, defumavam peixe. A floresta alimentava com cogumelos e caça, mas podia também destruir: incêndio, fera, geadas. Para o inverno, faziam provisões, comida, lenha, palha. Se não se prevenisse, ninguém o salvaria. A natureza não é uma decoração, mas o principal fator da vida. Na cidade fervilhava a vida, martelos ecoavam, mercadores discutiam, fornos fumegavam, ferreiros forjavam, oleiros moldavam, coureiros costuravam botas. No mercado, mel, peixe, sal, tecidos e joias. Nem sempre havia dinheiro, o mais comum era a troca. Os mercadores sabiam onde e quando negociar e com quem era melhor não fazer negócios. Tudo dependia de contratos, estradas e pontes. Quem controla o mercado, esse enriquece. A casa era uma cabana de toras. Dentro, um fogão, bancos, um baú, prateleiras. No canto, um ícone. O fogão era tudo, nele se cozinhava e se dormia. A comida era simples: mingaus, sopa de repolho, pão, peixe. Carne era rara, laticínios eram sazonais. Bebiam kvass, comiam frutas secas, salgavam repolho. Tudo era feito com reserva. A higiene era a banha e a limpeza da louça. E assim, era possível sobreviver. As mulheres não cruzavam os braços. Cozinhavam, teciam,
cuidavam do gado, zelavam pela casa e pelos filhos. Em famílias pobres, trabalhavam lado a lado com os homens. Nas ricas, gerenciavam o lar e podiam participar dos negócios. O casamento era um acordo e uma união, não amor à primeira vista. O divórcio era raro, mas possível. As mulheres podiam ter bens e até influenciar os assuntos, especialmente se ficassem viúvas. Mas, no geral, a responsabilidade era enorme e os direitos poucos. Desde a infância ao trabalho. Pastoreavam, carregavam e varriam. Os meninos aprendiam a lutar ou a construir, as meninas, a costurar e cozinhar. Nas cidades, ensinavam a ler e a escrever, com os sacerdotes ou nos mosteiros. Quem aprendia a ler e escrever, podia gerir negócios, escrever cartas, ler orações. Isso era uma raridade, mas não um milagre. Algumas crianças até escreviam bilhetes de bétula para os pais e amigos. Assim viviam, sem pastas, mas com tarefas. Antes do batismo da Rússia, as pessoas acreditavam nas forças da natureza, no sol, na água, nos espíritos. Depois veio o cristianismo, templos, jejuns, santos. Mas os antigos rituais não desapareceram. Maslenitsa, Kupala, Goliadsky. A fé era parte da vida, não um assunto separado. As festas não eram apenas para rezar, mas também para se divertir. Canções, jogos, danças. A igreja tentou organizar tudo, mas o povo vivia sua própria vida. Ambos coexistiam, tanto na alma quanto no calendário. Quando se ficava doente, tratava-se com raiz, mel ou banho. Se o dente doía, segurava-se uma infusão. Um corte cobria-se com resina. A parteira assistia aos partos, a curandeira tratava com ervas. Às vezes ajudava, às vezes, não. A vida média era de cerca de 30 anos, mas isso porque as crianças morriam frequentemente. Quem chegava à idade adulta podia viver muito. A medicina era primitiva, mas esforçavam-se como podiam. Leis existiam. Roubo, agressão, pagava-se. Morte, grande indenização. Quase tudo multa. Julgava-se por regras ou força, com testemunhas, juramentos e provas. Prisões raras, acordos prevaleciam. O essencial, não haver vingança, o caso encerrar. Paz comunitária mais valia que punição. Cada um pagava. Com dinheiro, peles, peixe, mel, ou trabalhava, construindo pontes, limpando estradas, ou indo em campanhas. Antigamente, os próprios príncipes faziam a cobrança, percorrendo as terras. Depois, passaram a nomear coletores. Pagava-se de várias formas, mas todos o faziam. Se a exigência fosse excessiva, o povo podia mudar-se para outro príncipe. Por isso, os príncipes inteligentes mantinham o equilíbrio. Se não os deixares viver, perderás tudo. A principal força era a drúxina. Homens com armas, experiência e lealdade ao príncipe. Armas, espada, machado, arco, cota de malha. As campanhas visavam tributos, comércio e proteção. A paz, quando conveniente. A guerra, quando necessária. Rotas comerciais, passagens, fortalezas. Por elas, se lutava. As pessoas sofriam, mas sem proteção, não se sobrevive. O sucesso não é heroísmo, mas organização e tempo. O príncipe tinha banquetes, presentes, convidados, disputas e decisões. Ele tinha tudo: poder, exército e justiça. Mas se exagerasse, o abandonariam. A corte era o centro do poder. Ali decidiam quem guerreava com quem pagava quanto, quem casava quem. A riqueza era exibida com roupas, comida e louça. Mas tudo dependia da lealdade. Se a comitiva não confiasse, nenhum ouro salvaria. Roupa, clima e bolso. Homens, camisa, calças, cinto. Mulheres, vestidos longos e véus. Inverno, pele. Verão, linho. Calçado, couro ou lapiti. Adornos, se houvesse sobras. Anéis, colares, pingentes. Ricos, cores vibrantes. Pobres, cinza e simples. Pelo vestuário, logo se via status e origem. As principais rotas eram pelos rios. Barcos, caravanas e transbordos. Negociavam de tudo: mel, peles, peixe, tecido, metal, sal. Obtinham vinho, joias, especiarias, vidro.
Os comerciantes conheciam o regime das águas, os lugares perigosos e as pessoas de confiança. O comércio não era apenas sobre mercadorias, mas também sobre ideias. Por elas circulavam não só bens, mas também hábitos, costumes e palavras. Todos conhecem Ilha Muromets, Dobrinha e Alyosha. São bilinas, contos cheios de significado. Nelas residem a força, a honra e a defesa dos fracos. Por trás delas, havia pessoas reais, cidades e conflitos. Cientistas encontraram tanto túmulos quanto registros, mas o mais importante era o espírito. As pessoas queriam ver heróis ao seu lado, não importava se eles existiram ou não, o principal é que inspiravam. Inimigos vieram do leste, queimaram cidades, levaram pessoas e interromperam o comércio. Kiev ficou deserta, a vida mudou para o norte, para outras cidades. Mas as tradições permaneceram. A escrita, os costumes, a comida, os ofícios e as festividades. Tudo isso foi transmitido. A Rússia não desapareceu, ela apenas mudou. E a memória permaneceu, na terra, nas palavras e em nós. Se foi interessante, siga-nos para não perder os próximos episódios. Conosco tudo é breve e direto ao ponto.